Decreto 5352 de 2005 institui o Serviço Social Autônomo, Agência Brasileira de Desenvolvimento, a BDI, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere no artigo 84, incisos 4 e 6, a linha A da Constituição, entende visto disposto na 11.080, a Lei de 30 de dezembro de 2004, decreta: fica instituído o Serviço Social da BDI, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos de interesse coletivo e de utilidade pública. Compete à BDI promover a execução de políticas de desenvolvimento industrial, especialmente as que contribuam para a geração de empregos em consonância com as políticas de comércio exterior e de ciência e tecnologia. Parágrafo único. No desenvolvimento das ações que trata deste artigo, a ABDI deverá dar especial enfoque aos programas e projetos estabelecidos pela Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, a PITCE. São órgãos de direção da ABDI, Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva. O Conselho Deliberativo, o órgão superior da direção da ABDI, é responsável pelas seguintes matérias, além daquelas estabelecidas no Estatuto Social: aprovar o Estatuto Social de entidade observado no disposto, aprovar a política de atuação institucional em consonância com o contrato de gestão celebrado com o Poder Executivo e deliberar sobre o planejamento estratégico da ABDI, deliberar sobre os planos de trabalho anuais e os relatórios de acompanhamento e avaliação, inclusive o relativo ao contrato de gestão firmado com o Poder Executivo, deliberar sobre a proposta de orçamento, programa e os planos de aplicações apresentados pela Diretoria Executiva, deliberar sobre as demonstrações contábeis e respectiva prestação de contas da Diretoria Executiva, deliberar sobre a proposta da Diretoria Executiva referente ao plano de gestão de pessoal e ao plano de cargos, salários e benefícios, assim como sobre o quadro de pessoal, deliberar sobre a proposta de manual de licitações e de contratos elaborados pela Diretoria Executiva e suas posteriores alterações. Fixar valor de remuneração dos membros da diretoria, observado o disposto, exercer sobre outras competências que o Estatuto lhe atribuir. O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria absoluta, observado o quórum mínimo de 2/3 de seus membros, cabendo ao presidente o voto de qualidade. O Conselho Deliberativo será composto por um representante de cada um dos órgãos e entidades públicas e privadas a seguir relacionados, com seus respectivos suplentes, todos designados para um período de 2 anos, sem remuneração, permitindo uma recondução e sendo vedada a indicação do mesmo representante para mais de um dos órgãos. Representantes do Poder Executivo: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Integração Nacional, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, representantes de entidades privadas, Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Agência de Promoção de Exportações do Brasil, Apex Brasil, Confederação Nacional de Comércio, CNC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Central Única dos Trabalhadores, CUT, e Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED, e a Associação Nacional de Entidades Promotoras e Empreendimentos Inovadoras, a AMPROTEC. O presidente do Conselho Deliberativo será eleito dentre os seus membros por maioria absoluta. Os titulares dos órgãos e entidades referidos incisos indicarão os seus representantes no Conselho Deliberativo. O membro do Conselho Deliberativo perderá esta condição em virtude de renúncia ou destituição por decisão de 2/3 dos membros do Conselho, se seu procedimento for declarado incompatível com a moralidade administrativa, omitir-se em relação aos deveres que lhe forem impostos em norma estatutária, ou se for condenado em processo com sentença judicial transitada e julgada. Aplica-se o procedimento previsto aos representantes do Poder Executivo, exceto
nas hipóteses de condenação em processo disciplinar que resulte na aplicação de penalidade de demissão ou destituição do cargo em comissão e sentença judicial transitada em julgado, que implique em perda de cargo público cuja a destituição do Conselho Deliberativo dar-se-á a partir da publicação de demissão ou destituição do Diário Oficial da União. Também perderá a qualidade de membro do Conselho Deliberativo os representantes do Poder Executivo que forem exonerados dos cargos que ocupam nos respectivos órgãos e entidades, ocorrendo desligamentos do Conselho a partir da publicação da exoneração no Diário Oficial da União. O Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização e controle interno da ABDI, terá as seguintes atribuições, além daquelas constantes no Estatuto Social: fiscalizar a gestão administrativa, orçamentária, contábil e patrimonial da ABDI, compreendendo os atos de Conselho Deliberativo e a diretoria executiva, observado o disposto no contrato de gestão, e deliberar sobre as demonstrações contábeis. O Conselho Fiscal será composto por um representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, um representante do Ministério da Fazenda e um representante da sociedade civil e seus respectivos suplentes, todos designados para um período de 2 anos, sem remuneração e permitindo uma recondução. O presidente do Conselho Fiscal será eleito dentre os membros para um período de 2 anos, vedada a sua recondução. O representante da sociedade civil no Conselho Fiscal será designado pelo Ministério do Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, poderá solicitar aos órgãos da administração da ABDI informações ou esclarecimentos, desde que relativos à sua função fiscalizadora, bem como à elaboração de demonstrações contábeis específicas. Será destituído o membro do Conselho Fiscal que incorrer em qualquer situação de que trata os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 5º, ou que deixar de comparecer sem justificativa a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 reuniões ordinárias alternadas. A diretoria executiva é o órgão responsável pela ABDI, em conformidade com a política aprovada pelo Conselho Deliberativo, competindo-lhe cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as diretrizes da ABDI, cumprir e fazer cumprir o contrato de gestão celebrado com o Poder Executivo, elaborar e executar o planejamento estratégico. Elaborar e executar os planos de trabalho, bem como produzir os relatórios de acompanhamento e avaliação, inclusive o relativo ao contrato de gestão firmado com o Poder Executivo. Elaborar a proposta de orçamento-programa para a apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo e executá-lo. Elaborar as demonstrações contábeis. Prestar ao Conselho Deliberativo sobre a execução de contratos de gestão, elaborar plano de gestão de pessoal e planos de cargos, salários e benefícios, assim como definir o quadro de pessoal da entidade, elaborar a proposta de manual de licitações, bem como suas posteriores alterações, exercer as demais atribuições que o Estatuto Social estabelecer. A diretoria executiva é composta por um presidente e 2 diretores, escolhidos e nomeados pelo presidente da República para um período de 4 anos, podendo ser por ele exonerados a qualquer tempo, de ofício ou por proposta do Conselho Deliberativo, aprovado pela maioria absoluta dos seus membros. Os requisitos para ocupar os cargos de diretoria executiva são: ter curso superior completo e possuir experiência comprovada de no mínimo 2 anos em gestão de órgãos públicos ou entidades públicas ou privadas. A ABDI firmará contrato de gestão com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a execução das finalidades. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pela supervisão da gestão da ABDI, definirá em conjunto com a entidade os termos de contrato de gestão observados. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Casa Civil da Presidência da República deverão analisar previamente o contrato da gestão, sendo o pronunciamento favorável a desses órgãos pré-requisito para sua assinatura. O contrato de gestão será aplicado no Diário Oficial da União, pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
por ocasião de sua celebração, revisão ou renovação em até 15 dias, contados da data de sua assinatura. O Ministério do Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior designará a unidade administrativa dentre as já existentes na estrutura do Ministério incumbida de acompanhamento do contrato de gestão. O contrato de gestão, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, conterá sem prejuízo de outras especificações os seguintes elementos: indicação dos objetivos da ABDI e a especificação do programa de trabalho com seus respectivos planos de ações anuais, estipulação de metas a serem atingidas, os respectivos prazos de execução e indicadores de desempenho, previsão expressa de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, demonstrativo de compatibilidade dos planos de ações anuais com orçamento programa e com cronograma de desembolso por fonte, especificação de critérios objetivos para avaliação da aplicação dos recursos repassados à ABDI, responsabilidade dos signatários em relação ao cumprimento dos objetos e metas definidos, inclusive no provimento de meios necessários à consecução dos resultados propostos, condições para sua revisão e renovação. O contrato de gestão terá duração mínima de 2 anos, podendo ser modificado na forma disposta, bem como renovado. A diretoria executiva submeterá anualmente para análise e deliberação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o orçamento programa da ABDI para execução das atividades previstas no contrato de gestão, observado o disposto neste decreto. Por ocasião do termo final do contrato de gestão, será realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a avaliação conclusiva sobre os resultados alcançados. O contrato de gestão assegurará à diretoria executiva da ABDI a autonomia para a contratação e administração de pessoal sob regime de CLT. O processo de seleção para admissão de pessoal efetivo da ABDI deverá ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da União e observará os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade. O contrato de gestão estipulará limites e critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos empregados da ABDI e conferirá à diretoria executiva poderes para fixar nesses níveis de remuneração para o pessoal da entidade em padrões compatíveis com os respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional. Constituem receitas da ABDI 2% do adicional de contribuição. Os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos adicionais, transferências ou repasses, os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas, as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados, os decorrentes de decisão judicial, os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade, os rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais, quando autorizados pelo Conselho Deliberativo, no prazo máximo de 20 dias a contar do início das atividades da ABDI, o INSS deverá providenciar as respectivas reformulações orçamentárias referentes a transferências para a ABDI dos recursos oriundos da contribuição social, a que se refere este artigo. A ABDI apresentará anualmente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até 31 de janeiro, relatório circunstanciado sobre a execução do contrato de gestão no exercício anterior, contendo no mínimo as seguintes informações: prestação de contas dos recursos aplicados no exercício, avaliação geral de desempenho da entidade em relação às metas e indicadores estabelecidos no contrato de gestão e análises gerenciais cabíveis. Até 15 de março de cada exercício, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior analisará o relatório que trata este artigo e emitirá parecer sobre o cumprimento de contrato de gestão pela ABDI. A diretoria executiva da ABDI remeterá ao Tribunal de Contas até 31 de março do ano seguinte ao término do exercício a prestação de contas da gestão anual aprovada pelo Conselho Deliberativo,
acompanhada da manifestação do Conselho Fiscal, sem prejuízo no disposto do artigo 14 da Lei 11.080. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, 24 de janeiro de 2005.